No mundo repleto de estímulos, com tanta coisa acontecendo o tempo todo, como é que a gente faz para fugir das armadilhas que desequilibram tanto as contas quanto as emoções? Você consegue identificar o que te faz perder o controle do seu dinheiro e da sua cabeça? Responde aqui nos comentários com a hashtag gatilhos. Por exemplo, um gatilho muito grande é promoção. Se eu vejo uma promoção é muito difícil de eu segurar, porque eu acho que nunca mais vai ter depois. O que me faz perder o controle de dinheiro, eu acho que é mais a emoção da noite, daquele momento. Porque quando é família, você vai querer dar o melhor para elas, né? Então, para as pessoas da família. Nesse segundo episódio do Poupar para Render, que vai falar sobre gatilhos. O termo gatilho se popularizou muito, né, nos últimos tempos, acho que especialmente em decorrência das mídias sociais. Como a gente pode identificar o que é um gatilho pra gente, falando em vida financeira, e como lidar com ele, como não deixar que ele nos afete a cada vez que aparecer, né? Gatilho nada mais é do que um disparador de condutas que já estavam ali. Então, o que a gente pode pensar em termos de consumo? De repente a pessoa fala, eu estava olhando um aplicativo, de repente eu vi uma promoção e comprei. Acho que a gente mais escuta isso. Provavelmente você já estava desejando aquele objeto ou querendo fazer aquilo e, por uma razão X, esse gatilho te pegou. Então, o gatilho ele vai acionar alguma falta, alguma necessidade sua que já estava ali e que, diante de uma oferta, de uma demanda ou com grupos, de repente eu já vi pessoas que não podiam gastar e, de repente, num grupo de amigos, num bar, sábado à noite, então vamos todos para tal lugar. Eu vou, mesmo sabendo que não dá. Qual foi o gatilho? O medo de ficar para trás. Eu acho que até mais do que sujeitos, a gente está exposto o tempo inteiro a gatilhos, porque como a doutora trouxe pra gente, existe o gatilho do ponto de vista negativo, né, que ele vai te trazer para uma compra que talvez não seja interessante, ou para um comportamento, né, que talvez não fosse o mais adequado para a sua situação financeira naquele momento, mas nos investimentos tem os gatilhos positivos também. Pague-se primeiro. Então, sempre que você recebe o seu dinheiro, se você já separa uma quantidade para investir, ao longo do tempo, esse gatilho, essa atitude de, poxa, caiu meu salário, isso é o gatilho. É o gatilho para quê? Para eu já ir para o consumo ou para eu me pagar primeiro? A gente é muito movido por resultado também. Então, assim, se você já teve, por exemplo, uma situação de privação, isso vai isso pode fazer com que você pense, olha, eu não quero passar por isso novamente. Então, era um gatilho do ponto de vista negativo, mas que pode te trazer um comportamento positivo. Então, aí, a partir daí, eu vou tentar, né, usar de mecanismos para que eu não passe por essa sensação de privação novamente. E nem sempre, né, os gatilhos atuam da mesma forma nas pessoas. Não, cada uma tem a sua história. Para onde isso te leva na tua história, que você está deixando que esse gatilho seja mais forte que você? E é o que você falou, o tempo inteiro nós somos disparadores. Então, por exemplo, a gente tem uma cultura dos nossos pais, de gerações anteriores, da relação com o imóvel, né? Eu tenho que ter um imóvel. Tem que ter uma casa própria. Eu tenho que ter a casa própria. Quem casa quer casa. Tem várias coisas que a gente fala nesse sentido. Então, esse pode ser um fator desencadeante para um comportamento financeiro que talvez não seja o que lhe cabe naquele momento. Então, é importante a gente pensar quanto esses gatilhos, essas questões, realmente me cabem na realidade de cada uma das pessoas. E um gatilho muito potente, que disparador assim, é o gatilho que aciona a insegurança no outro. E quando você fala em casa é segurança, é patrimônio, né? E isso é uma tradição brasileira. É verdade. Tem uns outros gatilhos materiais e de competição também, que faz com que as famílias queiram todas estar no mesmo nível. E aí compra o carro que não precisa, compra tal coisa, faz tal viagem. Esse é o lado negativo do gatilho, que coloca você numa situação de inferioridade perante o outro, que faz com que você corra atrás disso e aí faz escolhas equivocadas e uso do dinheiro que acaba te levando ao endividamento. E a gente tem que cuidar e tentar entender o quanto a gente também reforça esses padrões, né? Muitas vezes a gente tenta encaixar uma determinada pessoa numa situação que não necessariamente lhe cabe, né? Cabe ali naquele momento. Então, a gente tem que se policiar, não só também para não cair nos gatilhos negativos, mas também para não reforçá-los. Nós temos uma história inspirada em fatos reais para compartilhar com vocês, em que a pessoa tinha dificuldades em lidar com crises provocadas por um problema de saúde. E junto com as crises, sempre vinham os gastos emocionais e ela descontava tudo nas compras impulsivas. Normalmente, quando você está muito triste,
você fala, você vai comprar os teus objetos de desejo que vão suprir uma falta sua. Então, será que sem ser estourar sua conta bancária, sem ser por aquele objeto, você não teria formas de se dar aquilo que você precisa? Porque todo excesso esconde uma falta. Quando as compras por impulso elas são muito repetitivas, a pessoa talvez ela esteja com algum quadro de compulsão e aí ela vai precisar de ajuda de um médico e entrar com medicação. Ela precisa procurar um psiquiatra, porque casos de compulsão não são tratados exclusivamente com psicoterapia. Precisa de um acompanhamento médico. A gente sabe que equilibrar a balança da grana e das emoções não é nada fácil, mas pode poupar sua saúde porque você não está sozinho nessa. Por isso, não perca o nosso próximo episódio, que vai te mostrar como se preparar para os momentos de incerteza com uma rede de apoio. Não vai perder!